São Cipriano, o feiticeiro. São Cipriano, cognominado feiticeiro, para distingui-lo do também famoso Cipriano, bispo de Cartago. Cipriano, o paradoxal santo padroeiro dos ocultistas, bruxas e bruxos, segundo a maioria das fontes, viveu em Antioquia da Pisídia, situada em região montanhosa da Ásia Menor, atualmente província da Antália, Turquia. Outros afirmam que ele nasceu em Cartago, embora tenha passado grande parte da vida em Antioquia da Pisídia. O nome Cipriano é sinônimo de cipriota, relativo ao inglês Quipros em inglês ou ao Chipre, em português, ilha do Mar Egeu, mar interior da bacia do Mar Mediterrâneo, ao sul da Turquia. Isso pode sugerir que este Cipriano bruxo não nasceu em nenhuma das duas cidades anteriores, e sim, Chipre poderia ser sua terra natal. Talvez o bruxo sequer se chamasse Cipriano e esta qualificação se aplicasse para diferenciá-lo de outros homônimos. Porém, as biografias concordam em alguns pontos. A época era a segunda metade do século III d.C., anos 200. Sua família, abastada e pagã, consagrando desde o nascimento ao deus greco-romano Apolo, incentivou e patrocinou uma formação completa nas ciências da magia. Segundo o Orthodox Christian Information Center, os estudos de Cipriano levaram-no a conhecer diferentes países, culturas e sistemas de magia. Começou sua iniciação aos 7 anos. Aos 10 foi levado para o Monte Olimpo, Monte Olympus, a morada dos deuses e dos demônios, onde havia numerosos cultos. Aqui, mais uma vez, a confusão biografia se estabelece porque, ao contrário do que pensam muitos, existem vários montes Olimpo, e não somente aquele que figura na mitologia grega, mais conhecido no Ocidente. No leste europeu existem ao menos 7 desses montes Olympus. Todavia, um deles, situado em Chipre, tem muita chance de ter sido a escola do mago. Pode ser que, afinal, ele seja Cipriano porque passou muito tempo em Quipros, aprendendo as artes mágicas. Todavia, nas pesquisas do médium e ocultista Marquês de Mirville, Cipriano se refere a essa iniciação em Monte Olimpo durante sua passagem por Atenas, na Grécia. O fato é que nesta montanha o jovem mago teria aprendido todo tipo de encantamento diabólico, aprendeu a mudar a natureza do ar para comandar o clima, trazendo ventos, chuvas, trovões, produzindo tempestades na terra e no mar. Conheceu o modo de amaldiçoar os jardins e as lavouras, adoecer pessoas e animais. Adquiriu o poder de ver os demônios, espectros, fantasmas e conjurá-los para que servissem aos seus malignos propósitos. Aos 15 sua formação estava aos cuidados de 7 poderosos feiticeiros. Mais tarde, foi para Argos onde serviu a deusa Juno, iniciando-se em seus mistérios por algum tempo. Em seguida, passou outra temporada em um templo dedicado a Diana, em Taurápolis e Cara-Islande. Depois, em Esparta, aprofundou-se na Goecia, estudando e praticando a conjuração dos mortos, obrigando-os a falar por meio de encantamentos. Aos 20 anos, foi para o Egito, estabeleceu-se em Mênfis e ali enriqueceu seus estudos. Aos 30 anos, Cipriano estava na Babilônia para aprofundar seus estudos em astrologia e outras especialidades dos magos caldeus. Ali, tornou-se discípulo de uma bruxa famosa, a bruxa de Évora, cartomante, quiromante leitura de mãos, e oneromante leitura dos sonhos. Depois de ter obtido notáveis poderes sobrenaturais, de tornar-se um mestre da necromancia, dos oráculos, encantamentos e evocações, não satisfeito, o Cipriano firmou um pacto com o diabo e, assim, veio a ser um feiticeiro com capacidades ainda mais fenomenais. A bruxa de Évora é outra personagem da história da bruxaria cuja biografia é incerta, nebulosa, repleta de contradições. Ela será o assunto do nosso próximo vídeo. Em sua biblioteca, além dos livros de estudo, havia apontamentos próprios que ele fazia em toda parte,
inclusive nas paredes, e além disso, um tesouro exclusivo de Cipriano, sua mestra morrera e, trancado em uma arca, ele possuía todo o conhecimento da bruxa de Avora, contido em cadernos e pergaminhos, memórias e anotações de uma vida inteira, uma herança para o mais destacado de seus alunos. Cipriano se sentia bem com suas crenças e desfrutava todos os prazeres que o dinheiro e o prestígio podiam proporcionar. Tudo isso mudou diante do caso Justina. Justina era uma jovem cristã rica e bela. Embora educada no paganismo, na idolatria, tornou-se cristã por conta própria e converteu os pais, Edeso e Cledônia. Muito devota, consagrou-se totalmente ao Cristo Jesus, determinou-se a manter a virgindade e recusava casar. Vivia em retiro, mas mesmo assim um homem apaixonou-se por ela. Seu nome era Aglaide. Tendo sido rejeitado como noivo, Aglaide resolveu apelar para a feitiçaria e procurou Cipriano a fim de obter a simpatia da donzela por meio das forças ocultas. O bruxo não só desprezava o cristianismo, como também se deleitava em ridicularizar os símbolos sagrados daquela religião, bem como os seus sacerdotes, tendo, inclusive, se engajado em um movimento de perseguição aos fiéis. Diante do problema de Aglaide, o aceitou prontamente fazer o trabalho e, de fato, empregou todos os seus conhecimentos e auxiliares diabólicos para enfraquecer e dominar a vontade determinada de Justina. Porém nada surtia efeito. Os recursos iam se esgotando e Cipriano incomodava-se porque começava a desconfiar que não era suficientemente poderoso, ou não tanto quanto se achava ser. Atormentou a jovem com todo tipo de armadilhas da sedução mental. Falhando a sutileza, atacou enviando demônios que produziam terríveis visões. Mas Justina não se deixou intimidar, sempre protegida por uma infinita fé na proteção de Jesus. Contra todas as investidas do mago, usava somente um sino, fazia somente um gesto, o sinal da cruz. Furioso com aquele fracasso, Cipriano pediu contas ao demônio e questionou: "Pérfido, já vejo a tua fraqueza, quando não podes vencer a uma delicada donzela, tu, que tanto te jactas do teu poder de obrar prodigiosas maravilhas. Diz-me logo de onde procede esta mudança, e com que armas se defende aquela virgem para deixar inúteis os teus esforços." Sem saída, o demônio confessou que nada podia fazer contra a moça por conta do sinal da cruz que ela usava com uma fé profunda e inabalável. Justina não tinha medo e rechaçava qualquer ataque em nome de Jesus, e este era o Senhor de todas as coisas, dos céus, da terra e dos infernos. Diante dele, aos demônios, nada restava a fazer senão por sem fuga. "Pois se isso assim é", replicou Cipriano, "eu sou bem louco em não me dar ao serviço de um senhor mais poderoso do que tu. E assim, se o sinal da cruz, em que morreu o Deus dos cristãos, te fez fugir, não quero mais servir-me dos teus prestígios, antes renuncio inteiramente a todos os teus sortilégios, esperando na bondade do Deus de Justina que haja de me admitir por seu servo." Cipriano, cristão. Mas o demônio não desiste facilmente. Vendo que estava a perder tão valioso comparsa, tentou ainda apoderar-se do corpo de feiticeiro. Mas Cipriano estava completamente decidido e, fazendo o sinal da cruz, pela primeira vez, invocou a proteção do Deus de Justina. Eu vi o próprio príncipe das trevas depois de oferecer a ele os sacrifícios. Ele apareceu. Cumprimentei-o e a corte que o seguia, formada por diabos muito antigos. Ele gostava de mim. Elogiou minha inteligência e disse: "Aqui está um novo Jambres, sempre pronto para a obediência, digno de comunhão conosco." E prometeu fazer de mim um príncipe depois da minha morte e durante minha vida terrena, dispôs-se a ajudar-me em tudo. E concedeu uma legião de demônios para me servir. Sua aparência era semelhante a uma flor, a cabeça coroada por uma tiara espectral dourada como ouro e ornada com pedras brilhantes. Como resultado, o espaço à sua volta resplandecia. Me entreguei totalmente a seu serviço naquela época, obedecendo a seu comando todos os dias.
Uma vez converso cristão, o ex-bruxo teria queimado todos os seus cadernos de feitiçaria além de distribuir seus bens entre os pobres. Essa informação, repetida em várias versões da vida do bruxo, de que ainda no século III, Cipriano, o feiticeiro, atirou seus estudos ao fogo, coloca em dúvida a autenticidade da autoria de todos os livros de São Cipriano, desde a Idade Média até os dias de hoje. Possivelmente, alguns textos sejam de fato anotações de Cipriano que escaparam à destruição através de seus antigos discípulos. Em geral, são feitiços hoje denominados feitiços do campo, do povo, que ficam longe do conhecimento ocultista que o mago acumulou em mais de 3 décadas de iniciação em magias. De todo modo, não há dúvida de esses livros não foram escritos originalmente pelo autor que lhes é atribuído. Confissão. Mas, qual é a fonte dessa confissão? Onde ficou registrado este relato? Sobre este aspecto dessa confissão de bruxaria do Cipriano, Helena Petrovna Blavatsky, teósofa e pesquisadora de ciências humanas e religião, escreveu: este documento curioso foi descoberto, no Vaticano, pelo Marquês de Mirville. Des Esprits. Paris, 1863. Obra em 6 volumes. Blavatsky dispõe-se a reproduzir trechos de Esprits. As cenas fatos descritos aconteceram em Antioquia, em meados do século III, em 252 d.C. Informa o tradutor Marques de Mirville. Esta confissão foi escrita pelo feiticeiro penitente depois de sua conversão e, portanto, não ficamos surpresos quando ele se lamenta, acusa e repugna-se falando de seu iniciador, Satanás ou a serpente dragão, como ele Cipriano o chama. Mirville reproduz as palavras do feiticeiro converso cristão: vós que rejeitam os mistérios do Cristo, vejam minhas lágrimas. Vocês que chafurdam em pátricas demoníacas, prendam por meio deste meu triste exemplo. Eu sou o Cipriano, que prometido a Apolo, desde a infância fui iniciado nas artes do dragão. Antes dos 7 anos eu já tinha sido introduzido no templo de Mitra. Aos 10 anos meus pais me levaram para Atenas, Grécia, onde me foi permitido penetrar nos mistérios de Ceres e ali tornei-me guardião do dragão no templo de Palas. Mais tarde, no cume do Monte Olimpo, assento dos deuses, foi-me revelado, em visões, com a ajuda de demônios, os prodígios das ervas. E sobre os demônios, eu vi suas danças, suas intrigas, suas armadilhas, suas ilusões, sua promiscuidade. Por 40 dias consecutivos, naquela época eu vivia somente de frutos, comia somente depois do pôr do sol e as virtudes dos seres e elementos da natureza eram-me ensinados por 7 sacerdotes de sacrifício. Na Caldeia, aos 30 anos, acredite-me, eu vi o diabo. Ainda sobre essa confissão de Cipriano, a versão mais antiga que se tem notícia data do período medieval. Sem data, em cópias manuscritas, 3 textos contavam a história da conversão, confissão e martírio do feiticeiro convertido. Estes textos circularam entre a Europa e o Oriente Médio em diferentes idiomas: latim, grego, siríaco, copta, árabe. Morrer como cristão. Mais tarde, já como cristão converso e penitente, por ser cristão, ele foi perseguido, preso e julgado pelo imperador Diocleciano Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, imperador romano adverso ao cristianismo, 244 a 311 d.C. Cipriano e Justina foram mortos em 26 de setembro de 304 Sumers, p. 41, em Antioquia. Alguns dizem, na Nicomédia. Ele, juntamente com sua conversora, Justina, foram degolados depois de um terrível martírio. Naqueles primeiros tempos da cristandade, entre opiniões controversas sobre a fé religiosa nascente, em meio a simpatias e antipatias de diferentes governantes, os cristãos, não raro, caíam no desagrado dos poderosos como Diocleciano e eram condenados a mortes cruéis somente por se recusarem a abjurar de sua fé em Jesus, o Cristo.
Frequentemente, o cristão considerado teimoso e arrogante era submetido a duras penas antes do desfecho fatal, assados vivos, cozidos em fornos ou caldeiras. Foi o que aconteceu com Cipriano e Justina. Primeiro, foram chicoteados com açoites guarnecidos com ponteiras de ferro. Depois, irritado com a indiferença dos condenados à dor lancinante dos açoites, o imperador mandou executá-los lentamente, sob tortura, com requintes de maldade emergindo-os, cozinhando-os em uma caldeira contendo banha e cera quentes. Nenhum resultado obteve Diocleciano. Os condenados permaneciam impassíveis e, pior, vivos. O jeito foi apelar para o clássico: cortem-lhes as cabeças. Cipriano e Justina, dois beatos, ambos foram enterrados lado a lado, em Roma, na Basílica de São João de Latrão, perto do batistério. Pela sua história de pecados e maravilhas, pela sua conversão e pelo suplício que padeceu em nome de Cristo, Cipriano virou São Cipriano que se conhece hoje. Textos remanescentes do seu período satânico foram recuperados e reunidos nos famosos livros de São Cipriano. São simpatias e bruxedos para obter sorte no amor, sucesso nos negócios e coisas do gênero. Como santo católico, tendo seu nome sempre associado ao nome de Justina, ele tinha sua festa no calendário da Igreja Romana Vaticana desde do século XIII anos 1200. Porém, em 1969, este Cipriano foi retirado do calendário por causa da falta de evidências históricas de sua existência. Em 2001, seu nome foi removido do Martirológio Romano, lista de santos, depois de uma revisão acadêmica hagiográfica. Para aumentar o mistério sobre a identidade deste santo feiticeiro, apesar daquela revisão, o Martirológio atual inclui 5 santos chamados Cipriano. Atenção, não confunda São Cipriano de Cartago e São Cipriano de Antioquia. Não, eles não são a mesma pessoa. São Cipriano de Cartago, deve-se destacar que ele foi realmente bispo do Cartago, no norte da África entre 249 e 258. Deixou numerosos escritos teológicos, hoje em dia editados, que nada têm a ver com magia ou ocultismo. Gozou de grande fama e estima após a sua morte, pois foi um mártir heróico, que marcou a igreja do seu tempo. Então vamos ficando por aqui. Deem o like, aperte o sininho e se inscreva. Vídeos novos 2 vezes por semana. Muito obrigado pela audiência e